edificando nossas vidas na rocha. Hoje, vamos mergulhar em duas leituras poderosas que nos desafiam a olhar para a nossa própria vida e para a forma como estamos construindo nossa casa, a casa da nossa alma. A primeira leitura, do livro do Gênesis, nos apresenta a história de Agar e Ismael, uma história de desespero e intervenção divina. Já o Evangelho de Mateus nos traz as palavras impactantes de Jesus sobre o verdadeiro discipulado. Olá, queridos irmãos e irmãs em Cristo e todos aqueles que buscam um sentido para a vida. Que alegria estar com vocês neste momento de partilha da Palavra de Deus. Abra o meu coração e minha voz para acolher cada um de vocês. Seja você um católico praticante que busca aprofundar a sua fé, ou alguém que talvez esteja afastado, com o coração inquieto e sedento de respostas. Sejam todos muito bem-vindos. Ouçamos atentamente o que o Senhor nos diz em Mateus 7, 21 a 29. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas obras maravilhosas? Então lhes direi claramente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e vieram as enchentes, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa. E ela caiu, e foi grande a sua ruína. Que palavras fortes! Jesus não nos deixa dúvidas. Não basta falar, é preciso fazer. E fazer o quê? A vontade do Pai. E como conhecemos a vontade do Pai? Através da sua palavra, revelada nas Escrituras e pela voz do Espírito Santo que habita em nós. Pensemos agora na história de Agar, que ouvimos no Gênesis. Ela se encontrava em uma situação de extremo sofrimento e desespero. Fugitiva, grávida, sem rumo. Mas foi ali, em meio ao deserto, que o anjo do Senhor a encontrou. Este anjo do Senhor, muitas vezes na Bíblia, é uma manifestação do próprio Deus, do Verbo encarnado que viria, ou até mesmo uma ação direta da Santíssima Trindade. Deus não a abandonou. Ele a viu, ouviu seu clamor e lhe deu instruções claras, uma promessa. A história de Agar nos mostra que, mesmo quando estamos perdidos ou em um beco sem saída, a sabedoria de Deus se manifesta. Aquela sabedoria que não é humana, que não se baseia em nossos planos e cálculos, mas na infinita bondade e providência divina. É a sabedoria que nos orienta a construir sobre a rocha, mesmo que a areia pareça mais fácil e acessível. E aqui entra a ação do Espírito Santo. Ele é o Paráclito, o Consolador, aquele que nos guia toda a verdade. Foi o Espírito que impulsionou Agar a retornar e a obedecer à palavra do anjo. É o Espírito que nos dá a força para colocarmos em prática as palavras de Jesus, para não sermos apenas ouvintes, mas praticantes. A Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, está em constante movimento, agindo em nossas vidas, convidando-nos a construir nossa morada interior não em ilusões ou em promessas vazias, mas na solidez da sua palavra. Para aqueles que estão afastados da fé, talvez essa história de Agar ressoe de uma forma especial. Talvez você se sinta no deserto, sem direção. Talvez a vida tenha te levado por caminhos que te afastaram da rocha. Jesus te convida hoje a recomeçar. Não importa o quão longe você se sinta, a mão de Deus está estendida. Ele te vê, te ouve
e te chama a construir uma nova fundação para a sua vida, uma fundação que não se abalará diante das tempestades. Para nós católicos praticantes, esta reflexão nos convida a uma profunda autoavaliação. Estamos realmente construindo sobre a rocha? Nossas ações, nossas escolhas, nossa forma de viver refletem a vontade do Pai? Ou estamos apenas dizendo, Senhor, Senhor, enquanto nossas atitudes revelam uma casa construída sobre a areia das conveniências e das aparências? A verdadeira fé não é um conjunto de ritos vazios ou de palavras bonitas. É um relacionamento vivo com Jesus Cristo, que se manifesta na obediência amorosa à sua palavra. É permitir que o Espírito Santo nos molde e nos inspire a cada dia a viver a caridade, a justiça, a verdade. Que possamos, a partir de hoje, examinar as fundações da nossa vida. Que cada decisão, cada palavra, cada atitude seja um tijolo assentado sobre a rocha que é Cristo. Só assim, quando as chuvas vierem, as enchentes subirem e os ventos soprarem, nossa casa permanecerá firme. Para encerrar, quero te convidar a um pequeno gesto que faz uma grande diferença. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, deixe um comentário compartilhando sua reflexão, inscreva-se no canal para não perder os próximos conteúdos e, por favor, compartilhe com amigos e familiares. Leve essa semente da palavra para que ela germine em mais corações. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém.